Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do Diálogos em Movimento, o podcast do Movimento Pessoas à Frente. Meu nome é João Pedro Caleiro, eu sou jornalista e mestre em políticas públicas pela Blavatnik School of Government, na Universidade de Oxford, onde eu atuo como pesquisador. O Diálogos em Movimento sai a cada 15 dias e esse é o nosso segundo episódio. A nossa ideia é qualificar e ampliar o debate sobre gestão de lideranças e pessoas no setor público. Nesse segundo episódio, o nosso foco é governos de transição. Quais são os desafios e as oportunidades desse momento em que há transição em tantos governos do Brasil? Nossas duas convidadas de hoje são a Cibele Francese. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Administração Pública e Governo pela FGV São Paulo, e foi secretária adjunta de Gestão Pública e Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. E é professora da EASP, também da FGV em São Paulo. E nós também temos a Leane Lemos, que é Visiting Fellow of Practice, aqui também na Blavatnik School of Government, em Oxford. Foi presidente do BRDE, o Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul, e secretária de Planejamento em 2 estados, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. Primeiro, queria agradecer muito a presença da Cibele e da Leane. Muito bem-vindas. E queria começar perguntando para a Cibele contar um pouco para a gente o que é uma transição de governo e por que ela é tão importante nas administrações. Bom, olá João Pedro, olá Leane, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é tão importante, transição de governo, né? Então vamos começar contextualizando um pouquinho a transição de governo. Então é a passagem de um governo para o outro, né? A gente vive numa democracia, então é muito saudável que tenhamos alternância de poder, né? E, no caso brasileiro, de 4 em 4 anos, o executivo muda de mãos, né? Mesmo que haja reeleição, sempre há uma mudança de mãos, há uma mudança de secretários, mesmo que o chefe do executivo permaneça o mesmo. Então, é muito saudável que haja uma transição de governo planejada. Então, você tem a mudança de um governo, é a transição de governo, né? Então, a gente tem uma prática, deve haver uma prática de que essa transição seja organizada e bem planejada. Então, eu vou ressaltar aqui 2 principais razões, né? A primeira delas é porque a gente está tratando de um governo que presta serviços públicos para a população, e a gente tem que pensar, em primeiro lugar, nos cidadãos e nas cidadãs. Então, tem uma série de serviços que não podem ser interrompidos. Então, a gente tem que planejar essa transição, porque, independentemente de quem assumir, tem coisas que não podem parar, né? Então, a gente tem serviços de saúde, serviços de educação, serviços de segurança pública, dependendo do nível de governo, que não podem ser interrompidos. Então, é preciso que essa transição seja bem feita para que o cidadão não perceba que a política pública está sofrendo interrupção. Então, esse é o primeiro fator. Então, você pode ter, por exemplo, um contrato de terceirização que esteja para vencer e ele não pode ser interrompido, porque não pode faltar oxigênio no hospital, porque não pode faltar merenda escolar na escola, porque o transporte escolar pode estar acabando de um ano para o outro e as crianças, logo no começo do ano, não podem deixar de ser transportadas. Então, o governo que vai chegar não tem aquele tempo de chegar, se inteirar, porque o contrato pode acabar e ele não vai ter tempo de fazer uma nova licitação, né? Então, o primeiro fator é porque tem coisas que não podem esperar no setor público. Então, o governo precisa chegar e já estar inteirado de tudo. Então, essa é a primeira forte razão. Coisas que não podem sofrer solução de continuidade, né? E aí, além disso, tem políticas públicas que merecem ser continuadas, né? Então, é preciso ter continuidade nos serviços públicos. E a segunda razão importante é porque o governo que foi eleito tem propostas a serem implementadas.
né? Ele foi democraticamente eleito e ele foi eleito para implementar suas propostas. E ele precisa já começar. No primeiro dia de governo, ele tem que estar com velocidade de cruzeiro, o quanto antes. Então, ele não pode esperar o 1º de janeiro para começar. Ele tem que, no 1º de janeiro, se possível, estar em velocidade de cruzeiro. E como ele consegue isso? Começando antes. Então, ele consegue isso começando a se inteirar do que está acontecendo no período de transição, no período antes de começar o seu mandato. Então, o período de transição serve, eu diria, principalmente para essas duas coisas, para que coisas importantes para os cidadãos e cidadãs não parem de acontecer com a troca de governo, então o carro continue andando quando se troca o pneu, e a segunda coisa é para que o novo governo, quando comece, já comece em velocidade de cruzeiros, quer dizer, ele já teve o tempo antes de assumir para se inteirar, inclusive para poder, por exemplo, no dia 1º de janeiro, ter um decreto de reforma administrativa, se ele quiser, e já poder nomear os seus secretários numa secretaria redesenhada, num organograma redesenhado, porque ele já conheceu a estrutura, já sabe o que precisa ser alterado e já pode começar a operar num governo no qual ele já sabe como funciona, já sabe a lotação das pessoas e já é capaz, inclusive, de propor uma estrutura administrativa nova para começar a trabalhar do jeito que ele deseja para implementar aquilo que ele se comprometeu para a população, que foi a sua base de ganhar a eleição. Obrigado, Cibele. Acho que ficou bem claro a importância da transição para não só a continuidade, mas a velocidade, a própria responsabilidade dos governos com as próprias populações, né? Queria passar agora a palavra para a Leani, que já participou de transição de governo, inclusive em mais de um estado. O quão organizado é esse processo, tanto do ponto de vista formal quanto informal? Eu acho que a gente tem uma ideia de transição como uma responsabilidade do governo que está saindo e também do governo que está entrando. Mas isso acontece na prática e acontece bem? Então, eu queria aqui pegar o gancho com o que a Cibele colocou, né, da importância que a gente tem na transição pela continuidade, porque o serviço ele não é do governo, né, os serviços eles são obrigação do Estado. Então, independentemente de quem está sentado numa cadeira de governo, né, isso é transitório, o Estado que é permanente. Então, essa continuidade de serviços estatais que precisa ser garantida. E, obviamente, né, você ter a oportunidade de, como a Cibele também mencionou, de você olhar para frente e fazer um planejamento. Quem chega com um diagnóstico melhor, mais bem preparado, também já pode começar a fazer as suas mudanças, as suas alterações no início de governo e ter um tempo maior para ver essas mudanças acontecerem, né? Então, isso daí é um processo que ele diz muito da maturidade das democracias, né? O que a gente tem? A gente tem alguns modelos nos Estados Unidos, né, que já está muito mais sedimentado, em que tem todo um ritual, uma processualística, não sei se existe a palavra, mas é todo um processo com uma ritualística de como que acontece, de como deve acontecer a transição, o tipo de informação, o tipo de acesso a dados, contratação de especialistas durante a transição para fazer esse processo. No Brasil, a gente tem algo que data ali do governo do Fernando Henrique, na época que ele foi já fazer a transição para o Lula, que a gente tem uma regulamentação federal, a gente tem uma lei federal e foram realizados, foram feitos, né, publicados decretos, regulamentando no nível federal. Mas é muito importante a gente estar conversando sobre transição, porque o nível de maturidade e de maturidade da máquina estatal, né? O nível de maturidade das máquinas, ele varia muito no nosso país. A gente tem clivagens muito grandes. Então, a gente tem, imagina, mais de 5 mil municípios, nós temos 27 estados, são quase 6 mil, né, governos que sofrem transição, e a gente tem transição a cada 2 anos. A gente tem os municípios a cada, né, no intervalo das eleições nacionais. Então, a cada 2 anos, a gente vai assistir ou vai sofrer as consequências de uma transição que pode ter sido mais bem feita ou que não tenha tido tanta qualidade. Então,
a qualidade disso, que é a tua pergunta, João, ela varia muito, né? E ela é uma função da qualidade estatal, né, da qualidade, porque, por exemplo, às vezes os governantes têm a maior boa vontade em fazer uma boa transição, mas eles não têm ferramentas, eles não têm sistemas, então a coisa mais importante, né, eu acho que tem 3 coisas importantes numa transição, é você fazer um bom diagnóstico, o governador tem que, ou o prefeito, ou o presidente tem que montar uma equipe, é um tempo muito curto para você recrutar pessoas e pessoas certas no lugar certo, porque isso faz toda a diferença depois, né, durante a gestão. Então, você tem que fazer diagnósticos, você tem que montar equipes e tem que iniciar todo esse processo de planejamento para frente, que pode, não só de curto prazo, o anual, a LOA, por exemplo, o governante no Brasil manda em maio, a LDO ele manda em maio, a LOA ele manda em agosto, então ele chega em janeiro e no mês seguinte já começa a fazer a sua lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte, então é uma velocidade muito grande, claro que onde você tem burocracias e equipes técnicas bem estabelecidas, com qualidade, que conhecem os processos, uma parte disso anda sozinho. Mas é muito importante que você tenha as lideranças também. Então, para essa parte do diagnóstico, né, a gente estava falando de qualidade de transição, você precisa saber quais são os contratos mais importantes que o governo tem. Eles estão em dia, né, assim, vão expirar durante o período de transição ou no início de governo? Qual o capital humano com que você pode contar? Quais são as carreiras? Quantas pessoas você tem em cada secretaria, em cada agência, tem administração direta, tem administração indireta, você tem empresas estatais. Então, qual o tamanho desse Estado? Né? Você pode ter aí mais de 100 entidades para ter que se apropriar. Qual o estado financeiro de cada uma dessas entidades, né? Especialmente a gente falando das indiretas, como é que estão os bancos, como é que estão as empresas de energia, como é que estão as empresas de saneamento, como é que estão as empresas, às vezes tem empresa de obra, às vezes tem agência de fomento. Então, qual que é a situação dessas empresas? Do ponto de vista da administração direta, a mesma coisa, qual o capital humano que você vai contar, quais são essas estruturas que você tem, quais são os contratos relevantes. Do ponto de vista fiscal, você tem que saber o agregado, né, o todo, como é que você vai receber essa margem, você vai receber com superávit, vai receber com déficit, vai ter dívida não registrada, né, os famosos DEA, despesa não, que não tem um empenho, despesa realizada que você não tem empenho, que você vai ter que brigar ali no primeiro ano para poder colocar isso em dia, ou seja, tem todo um complexo que é de serviços, tem um complexo que é administrativo, que é back-office, está atrás desses serviços, mas que são muito relevantes também. E muitas vezes os governos não têm isso, não têm o capital humano, não têm as ferramentas necessárias. Então, eu diria que a qualidade varia muito. Você tem boas transições que acontecem e transições que não são tão boas. Agora, além da parte técnica, você também tem uma parte comportamental, vamos dizer, né, que isso tem traços culturais, mas um pouco do processo de maturidade aí, não dos governos, mas das instituições, de entender que perdi o jogo, tem que passar a quem ganhou, né? Então, tem prefeito que tem situado, prefeito e governador, que desaparece com máquina, desaparece com arquivo, que desaparece com... É verdade, assim, parece caricatural, mas isso acontece. E isso prejudica muito os governantes que estão chegando e a prestação de serviços. Então, eu diria que tem esses 2 componentes, o componente que é operacional, que precisa existir, mas também um componente de fair play, de saber jogar o jogo democrático, as regras democráticas, e saber que transições acontecem e que essa é a vontade da população. A Leni falou uma coisa interessante também que chamou a atenção, ter as pessoas certas nos lugares certos, né? E acho que isso está em bastante diálogo com a própria ideia do movimento Pessoas à Frente, né? Como isso é central para a gestão do Estado funcionar. Eu queria que a Cibele falasse um pouco sobre isso, sobre qual é a relação entre essas duas coisas, entre
a continuidade das políticas, a continuidade dos serviços, inclusive nas transições democráticas, com a ideia de ter as lideranças corretas e também uma estabilidade no serviço que permita essa gestão. Muito legal, isso que você falou, João. A gente tem isso tudo que a Liane falou, né? Ela listou com muita propriedade tudo que a gente precisa diagnosticar, tanto para garantir uma boa transição, quanto para o governo se preparar para fazer um bom planejamento para o seu começo, né? Se a gente pensar um pouco sobre isso deveria ser muito simples de se conseguir, né? Se a gente tivesse um governo bem estruturado e um governo gerencial. Se a gente olhar hoje a maioria dos nossos governos, e aí a gente pode falar não só dos governos municipais, mas até de muitos governos estaduais, essas informações não estão à disposição. E aí eu diria que não só não estão à disposição, porque os governos que estão terminando vão escondê-las ou vão, de má fé, não deixar à disposição do governo que vem, mas porque essas informações talvez não estejam disponíveis ao governo de plantão. Porque, primeiro, a gente não tem um nível de burocracia implementada e capacitada para que essas informações estejam disponíveis. A gente tem, em muitos municípios e até em alguns estados, um déficit de profissionalização da burocracia, né? E aí eu vou dizer que talvez a gente não tenha carreiras específicas e preparadas para trabalhar com este nível de informação. Então, a gente pode ter muitos professores, muitos, às vezes, na carreira de saúde, a gente tem bastante, a gente fala analisando dados de despesa nas determinadas carreiras, ou até pegando dados de contratação de professores, dados secundários, dados primários que a gente consegue pegar da base de dados, né, fazendo análise aí do lado da academia, né. A gente teve, se você pegar dados do Atlas do IPEA, você sabe que a gente teve um aumento do número de funcionários nos governos subnacionais, em comparação com o número de servidores federal, porque depois da Constituição de 88 a gente teve uma descentralização na prestação de serviços públicos. Mas então a gente teve um crescimento na ponta, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, mas a gente não teve esse mesmo crescimento na área de gestão. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não tem uma mão de obra qualificada, estável, capaz de fazer coleta e análise desses dados para os dirigentes. Então, não estou nem falando da qualidade dos dirigentes, porque no caso brasileiro, os dirigentes públicos, que são cargos que fazem direção e coordenação, eles são cargos em comissão por definição, pela própria Constituição de 88. Então, a gente poderia falar aqui sobre os cargos de dirigentes, que já foi um podcast gravado, que eu recomendo a todos que escutem, mas a gente está falando de cargos de carreira mesmo. Tá? Então, a gente não tem essa mão de obra qualificada, estável. E ainda que a gente tivesse, a gente tem uma noção dos cargos em comissão, dos cargos de carreira no Brasil, que é uma noção bastante burocrática. Isso quer dizer, não é uma visão gerencial, no sentido gerencial analítico, de produzir análises, da gente ter, inclusive, nos governos, até ferramentas, eu digo, de TI mesmo, computacionais, BIs, que puxem a informação, que tirem relatórios, que façam análise, isso acaba ficando no nível de gerência. Né? E essa gerência é a gerência que muda e que sai com o governo, que é o governo que se envolve na campanha eleitoral e que acaba saindo e que não se engaja tanto na transição, porque é o governo que foi derrotado nas urnas.
tá? Então, a gente acaba tendo um problema mesmo na transição. E esse problema se alia à dificuldade que a gente tem no Brasil de transparência de dados. Porque boa parte desses dados que a Eliane falou, do diagnóstico, esses dados deveriam ser públicos. Então, você pensa hoje, quais governos do Brasil publicam, por exemplo, boletim estatístico de pessoal, que deveria publicar número de servidores, alocação desses servidores, de uma maneira analítica, salário desses servidores? Muito poucos governos, dá para contar numa mão. Dos 5.570 municípios, dos 26 estados mais DF, governo federal, dá para contar numa mão. E esses dados deveriam ser públicos, estou falando de transparência ativa. Se esses dados fossem públicos, as transições de governo seriam muito facilitadas. Tá? E por que eles não são publicados? Porque eu te digo, muitos poucos governos, os próprios prefeitos têm esse boletim estatístico para que eles consultem. Porque não se trabalha com esses dados de maneira gerencial. Poucos prefeitos não têm esses dados na mão. Então, na área de gestão, a gente tem muito pouca burocracia profissionalizada, né? Então, a gestão de pessoas é pouco profissionalizada nos estados e nos municípios. Você vai ter 1 ou 2 pessoas que entendem de RH nesses lugares, e se entende é mais aquele burocrata cartorial, que vai saber do decreto, que vai saber da lei e que vai tratar a contratação de pessoas, como olhar um concurso simplesmente por cumprir regras e procedimentos, e que vai contratar gente porque aposentou. Então, eu acho que isso vai dificultar não só a transição é a pontinha do iceberg, mas vai fazer com que a gestão de pessoas seja também mais cartorial, mais burocrática. Então, tentando resumir o que eu falei, né? A gente precisaria investir em ter um pessoal que cuide de gestão mais profissional e também de carreira, e uma vez sendo de carreira, que fosse uma carreira mais gerencial e apoiada, suportada por sistemas de tecnologia que conseguissem coletar informações de maneira gerencial para que esse pessoal pudesse trabalhar com elas e, num segundo momento, tornar isso transparente, para que a gente possa, com dados abertos, porque aí também a sociedade dá conta de cruzar dados e criar informações muito mais fáceis de serem captadas pela própria população, e isso vai facilitar não só transparência de múltiplas formas, mas também as transições de governo. Pensando agora, né, em quem vai ganhar nas próximas semanas, até que tem uns que já ganharam, mas quem vai ganhar nas próximas semanas, a pensar, puxa, mas o que eu preciso fazer, né? Como é que eu vou fazer a minha transição? O governo é uma combinação, né, de pessoas, de ferramentas e de processos, né? Às vezes você mexe no processo, melhora a entrega, às vezes tem a ver com você ter carreiras, tem pessoas, ou qualificar as pessoas, ou recrutar melhor, né, identificar lideranças, e tem a ver com as ferramentas que você tem à disposição. Não adianta só você ter ferramenta, né, e não ter pessoas com inteligência, capacidade analítica e também processos ultrapassados, que você só põe no computador o que é passado, né? Mas pensando para frente, eu acho que isso é uma coisa que os governantes têm que ter em mente para aperfeiçoar, porque os processos de melhora, eles são incrementais, eles não são, ninguém faz revolução em governo em 4 anos, assim, as revoluções, as mudanças vão acontecendo, né, em cima de outras mudanças. Assim, você tem nos governos, necessariamente, uma porta de entrada que tem capital humano, que tem ferramenta, que tem o processo, que é a fazenda. As fazendas públicas, elas são muito bem estruturadas. Primeiro, porque elas precisam arrecadar, e segundo, porque elas precisam pagar. Então, elas têm um capital humano de qualidade, em geral, elas têm ferramentas, há sempre um investimento em tecnologia muito grande, né, porque vai arrecadar IPTU é quando é município, né, mas assim, os impostos estaduais, ICMS, e vai fazer todo um processo, e foram muito financiados também, né, todos aqueles programas dos anos 90, Banco Mundial, BID, Profisco, teve muito investimento nas fazendas. Eu até defendi, quando era secretária, que tivesse o mesmo volume de investimento num pró-gestão,
para que a gente pudesse ter uma melhoria de burocracia transversal e flexível, não é essa burocracia de eu faço, levanto o copo, ou eu atendo o telefone, porque isso já é de outro mundo, o mundo é muito dinâmico, e o governo também precisa de muita flexibilidade, a gente precisa ter carreiras flexíveis, mas que a gente pudesse utilizar recursos para fortalecer carreiras transversais, como você tem no governo federal a carreira de gestor, carreira de analista, para o nível estadual e municipal, né? Para na educação, você não tem professor de sala de aula, normalmente é professor de física, de matemática, que sabe mexer em planilha, bom de planilha, vai fazer gestão orçamentária dentro dos maiores orçamentos. Os maiores orçamentos nos estados são segurança pública e educação, né? Pode mudar um pouquinho a ordem, segurança pública, educação e saúde. No município é educação e saúde. Você tem que ter gente boa para liderar esses orçamentos, né? Para fazer a gestão desses orçamentos. Mas eu acho que olhando para frente, o que é que os governadores podem fazer? Eles precisam olhar para o que é mais crítico. Eu tive a experiência, né, de coordenar também a transição, e o que a gente fez foi um espaço de tempo muito pequeno, são 2 meses. Você fica sabendo o resultado no final de outubro, todo mundo descansa 3 dias até o governador começar, o prefeito começar a fazer montar a sua equipe, e ele está pensando na política, né, e tem que pensar na política, porque isso faz parte da transição, isso é muito importante. A política também faz, porque eu falei, né, de capacidades, falei de pessoas, de ferramentas, mas você também precisa pensar em governabilidade. Então, no nosso sistema, que é um sistema de minoria, né, todo mundo se elege sem ter maioria no legislativo, você precisa montar uma coalizão que vai te permitir governar, que vai te permitir aprovar a legislação que você precisa. E com esses partidos, você vai ter que montar um governo. Então, esse quebra-cabeça, esse puzzle, começa no dia seguinte, o governador já nem dorme pensando como é que ele vai fazer essa maioria. E ele tem que ter isso, idealmente, pronto, até dezembro. Quando ele chegar, ele já chegar com a maioria, né? Eu trabalhei para um governador que elegeu 4 deputados de 55, menos de 10% da Assembleia. E ele conseguiu construir uma maioria de 40%. E conseguiu aprovar as reformas, né? Foi lá no Rio Grande do Sul, conseguiu aprovar muitas reformas, porque construiu uma coalizão. Isso é muito importante. Então, tem que olhar diagnóstico. Enquanto o governador está lá pensando nessas, porque aí eu acho que faz uma divisão um pouco assim, tem os técnicos por onde vão e que vão trazer informação muito relevante para o tomador de decisão, para a liderança, que é o governador, mas também quem é que vai trabalhar do lado dessa parte da prospecção política também, porque eventualmente é um deputado que vai virar um secretário, né? É uma deputada, uma senadora que vai virar um secretário também, né? Isso já aconteceu, tem gente que acha estranho, mas teve senadora que virou secretário de Estado, né? Porque pastas relevantes, onde tinha impacto, enfim, um cálculo que é um cálculo de coalizão. Então, tem que pensar nesses 2 caminhos que vão se cruzar ali na frente, porque o bom governo, ele é o resultado de você ter boas parcerias, né? Você ter estabilidade institucional, estabilidade política, construção de consenso sobre políticas públicas. Então, tudo tem caminho. Na frente, tudo se encontra, está tudo muito muito relacionado. Mas você precisa, tecnicamente, de você ter poucas respostas. Então, tem que saber assim, olha, gente, o contrato turístico está funcionando? Nesse artigo, eu até passei para o João, Sibeli, um artigo que escrevi com um colega sobre transição para a revista Dom, da Dom Cabral, que a gente fez uma lista, assim, olha isso, porque já aconteceu, você chega em janeiro, e aí o contrato da merenda das crianças está vencido, não paga 6 meses o transporte escolar, e em 30 dias você tem que ter 1 milhão de crianças dentro da escola. Você precisa saber, você não quer ter essa surpresa dia 1º, você quer ter essa surpresa, quer dizer, 1º de dezembro, você não quer ter 1º de janeiro. O secretário que está chegando, a secretária que está chegando, vai ter que tomar muitas decisões que trazem risco coletivo, que trazem risco para a instituição, que trazem risco na física, mas se ela tiver bem essa informação,
a gente nunca tem informação perfeita, né? A gente toma decisão com informação imperfeita. Mas quanto menos assimétrica for, melhor a decisão que a gente vai tomar, né? Então, é muito importante e é uma corrida de velocidade, né? Não é uma maratona, ela é aquela coisa que você, em 2 meses, já está. Então, o que eu diria para quem está chegando agora? Tem que fazer um plano de mitigação de riscos, né? Eu diria um plano de 120 dias é um bom plano. A gente fala 100 dias, porque tem o simbólico, mas os primeiros 100 dias, né? 90 dias. A minha experiência de 4 meses é o período que você identifica os principais riscos no começo, porque depois os riscos, quem trabalhou em governo sabe, a Sibeli também trabalhou, o risco acontece todo dia, surpresa você tem todo dia, mas você tenta identificar aqueles maiores nos primeiros meses, 120 dias, mas também trabalhar com uma agenda positiva, não trabalhar só com a agenda de risco, porque senão você vai virar um bombeiro, é toda hora apagando incêndio, e você não vai ter o lado bom do governo, que é maravilhoso, que é você poder ver resultados. Para isso, você tem que começar a plantar cedo também. Se você perde esses 4 meses, você perdeu o teu primeiro orçamento, você perdeu o ano seguinte, porque você já entra com um orçamento que foi aprovado pelo governo anterior. Você entra com o PPA do governo anterior, você entra com toda a legislação, né, e as definições de prioridades de alocação de recursos do governo anterior. Você precisa mudar os óculos e dizer assim, olha, aqui agora eu vou pegar uma velocidade, vou pegar esse orçamento, vou pegar esse PPA que já existe, vou pegar o plano de governo que foi ratificado ali nas urnas que as pessoas elegeram, vou alinhar isso aqui para poder ter um portfólio de projetos e começar a trabalhar logo no início, né? E trabalhar com quick wins também, que a gente chama, né? Os ganhos rápidos. Às vezes você tem ali projetos que já vinham bem maduros dos governos anteriores, e que são boas medidas que estão alinhadas com, inclusive, porque as pessoas também às vezes prometem coisas semelhantes, coisas parecidas, podem mudar um pouco a visão, ou às vezes mudam muito, mas em alguns projetos você pode ter continuidade. Então, pega esses projetos que já estão bem maduros, dá uma acelerada nesses projetos para fazer entrega para a sociedade. A gente tem que ter essa visão do para frente também, né? Então, olhar, fazer um plano de 120 dias, eu acho que é algo muito importante para começar com mais segurança também, né? Um governador que já começa sabendo, olha, gente, eu vou fazer isso nesses primeiros meses, eu preciso de um tempo, mas eu vou ter essas entregas e eu vou controlar esses riscos aqui. Eu acho que isso é bem relevante. Não sei se a Sibeli quer complementar, porque teve bastante coisa interessante aqui nessa fala. Se deixar, eu falo sozinha 2 horas, o podcast inteiro. Não, foi ótimo. Eu acho que eu queria complementar do que a Leane falou. Eu acho que foram coisas pontuais, foram pontuadas coisas bem importantes, e eu acho que você deu um tempo bem legal dos 120 dias, né? A gente costuma falar 100 dias, mas eu acho que 120 é um tempo legal, e de colocar o seu plano já em andamento, e ter os quick wins, que eu acho super importante. Eu participei de uma transição bem complicada, a transição de governo que eu participei era um partido de oposição e foi bem difícil. A gente abriu o armário e achava esqueleto atrás de esqueleto, e depois também tinha o prefeito tinha ganho a eleição por 128 votos, então a gente acha que foi realmente um engano. Então foi uma coisa bem emocionante. Em fevereiro já tinha 2 CPIs na Câmara, então foi bem animada a transição que eu participei. E eu acho que isso que você disse é bem importante, porque o governo demorou para engrenar, porque ele ficava apagando os incêndios, né? Então, acho que isso que você colocou é super importante mesmo, porque quanto antes você planejar, mais você vai conseguir não perder o seu primeiro orçamento, né? Isso que você colocou é importante, porque você já no primeiro ano, você tem uma agenda pesada de planejamento. Você tem que encaminhar sua primeira LDO sem ter o seu PPA pronto, que é uma coisa muito esdrúxula da legislação, mas enfim. Então, você manda o seu LDO, depois você já tem que fazer seu PPA para agosto. Então, é uma agenda de planejamento bem intensa, que você tem que estar preparado, muito seguro do que você tem. Você tem as suas promessas de campanha, mas você não tem necessariamente isso concretizado em termos de planejamento,
né? Então, na hora que você for fazer a transição, você já tem que começar a pensar nessas coisas, não só na agenda de continuidade e na agenda negativa do risco, mas na agenda propositiva. Então, isso é muito importante, por isso você montar uma boa equipe de transição que seja multidisciplinar, já pensando nas áreas setoriais, é super importante, porque isso vai virar a sua LDO e depois o seu PPA, né? Porque senão você não está preparado para implantar o seu governo. Isso da equipe, né, Sibeli? Eu lembro, nessa coordenação que eu fiz, a gente dividiu em 8 áreas. E a área financeira aqui, a área de educação, que é uma logística a educação, a gente pensa na pedagogia, mas assim, o que é uma logística da educação no nosso país é uma coisa incrível. Saúde, segurança pública, infraestrutura, toda a parte de energia, de saneamento, de obra, de coleta de lixo, enfim, isso de separar por setores e ter lideranças que vão fazer esse trabalho e vão identificar, é muito importante. Agora, é um volume, você deve ter passado por isso também, né, Sibeli? É um volume de informação que chega, que você tem que ter uma capacidade ali de ir filtrando o que é nível 1, né? Nível 2, nível 3. Então, a gente fez uma matriz de risco, porque a gente foi identificando o que poderia acontecer e com 2 critérios, né? Que é uma matriz clássica de risco. Probabilidade de acontecer o impacto. Então, aquelas que tinham alta probabilidade de alto impacto, elas ficavam vermelhinhas. A gente não tinha computador, a gente não tinha sistema para fazer. A gente fazia na transição, a gente ficou numa sala no centro de convenções, engraçado porque jornalista é bicho curioso, né, João Pedro? Então, um dia saiu no jornal uma foto, eu não sei como que a pessoa conseguiu tirar uma foto, a gente tinha, era em papel, assim, na parede, pintada, em vermelhinho, laranja e amarelo, sabe, nível de probabilidade. Então, de longe, eles tiraram uma foto de longe, assim, pessoal bem, bem curioso. Depois a gente apresentou, quando ela estava pronta, a gente fez um coletivo e apresentou isso. Olha, a gente tem essas questões que a gente vai ter que lidar nos primeiros meses, muitas ligadas a risco financeiro, porque também a gente estava sucedendo um governo de oposição que tinha deixado uma situação muito crítica. Então, eram muitas questões de risco financeiro que afetavam, como você falou, do oxigênio do hospital, aconteceu exatamente isso, não tinha oxigênio no hospital, tratamento de hemodiálise, tudo suspenso. Então, aos poucos, a gente foi retomando. Mas isso também precisa ser comunicado, né, Sibeli? É outra coisa que eu queria acrescentar, que cada vez que a gente fala, a gente acrescenta uma coisa, né? É muita coisa para cuidar. Tem os diagnósticos, a gente precisa entrar armado, né? Soldado não vai para a guerra sem as suas armas. O governador precisa estar atento, o governador e a sua equipe, que Casa Civil, que vai cuidar da construção de uma coalizão, também é muito relevante, e cuidar da comunicação, porque governar é comunicar também, né? Você tem que fazer e tem que dizer o que está fazendo, e tem que dizer, e tem que explicar, e tem que... Isso é um processo, né, de accountability, de devolução para a sociedade, que é muito importante. As pessoas, se não sabem também, inclusive, têm resultados políticos ruins para o próprio governador ou para o próprio prefeito, né? Assim, se não souber fazer essa comunicação, se não conseguir fazer essa comunicação. Então, eu acho que são elementos que, para quem está assumindo um governo, né, pensar toda a parte técnica, de ter pessoas, de ter equipes, de ter diagnósticos, a parte política, construção de coalizões, de apoios, de consensos para a sua agenda, e isso é muito difícil. Olha, você pode ter o melhor secretariado do mundo, você pode ter todos os bambambãs, você pode ter todos os sistemas, pode ter equipe, se não tiver coalizão, se não tiver um ambiente político que permita, inclusive, discutir as diferenças, amadurecer os projetos, nada vai andar, não adianta, não vai andar, porque o nosso sistema é um sistema desenhado de pesos e contrapesos, né? O poder ele é compartilhado, o legislativo tem, porque o legislativo é atropelado, porque o executivo é atropelado, os dois têm poderes, os dois têm poder, ainda que seja de veto, né?
No orçamento, por exemplo, é o executivo que manda, é diferente dos Estados Unidos, onde é o legislativo que faz o orçamento. No Brasil, é o executivo quem manda, o orçamento é uma peça autorizativa, mas não vai o legislativo aprovar, não, para você ver se você tem como você fazer as suas políticas. Você vai ter um 12avos no ano seguinte, enquanto não aprovar. Então, precisa ter essa conversa e saber comunicar os riscos, comunicar os avanços, comunicar o que está sendo feito, inclusive na transição. Eu acho que esse é um papel que os governadores eles conhecem bem, ainda mais na nossa sociedade agora, com muita, né, em que as redes sociais têm um papel relevante, todo mundo se comunica o tempo inteiro, mas é sempre bom a gente lembrar que esse é um aspecto de governo muito relevante. Pessoal, uma pena que o nosso tempo chegou ao fim, porque a conversa está super interessante, mas eu queria agradecer muito a Cibele e a Leani, vocês trouxeram vários aspectos da transição, inclusive, só para recapitular um pouco, a Cibele falou bastante de como transição não é só sobre a transição, ela está ligada com todos os processos do governo, então a questão da transparência, de como os dados são organizados, como a burocracia é organizada, tudo isso impacta a transição, não é só uma questão da boa vontade ou má vontade de quem está entrando e de quem está saindo, né? Mesmo com as melhores equipes e as melhores intenções, esse processo pode ser bem complicado. E a Leani trouxe também a questão de como transformar um pouco uma agenda política num planejamento concreto de implementação, e também essa relação entre a política e a técnica, como as duas têm que andar junto. E também não só a gestão e a comunicação. Então, acho que deu um panorama bem interessante e que acho que, inclusive, pode ser muito útil para quem está vivendo as transições ou acompanhando as transições agora, que a gente vai ver em tantos governos. Queria aproveitar também para lembrar que a gente já tem um episódio publicado, esse é o segundo, que nós vamos ter mais a cada 15 dias, sempre na segunda. E também para seguir as redes do Movimento Pessoas à Frente, no LinkedIn e no Instagram, só procurar para Movimento Pessoas à Frente, tudo junto. E até daqui 15 dias. Obrigado, Cibele e Leani.